Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Governança para quem Decide. O videocast do Grupo RBS, que faz parte do projeto Pra Cima Rio Grande, criado para olhar para o futuro do nosso estado, olhando com inspiração, olhando com profundidade e principalmente buscando soluções. Nosso primeiro episódio começa com um tema central para quem decide: governança. Ela a governança que define o ritmo da retomada, especialmente agora, quando o Rio Grande do Sul, nós todos que vivemos a nossa grande tragédia das enchentes de 2024, mas estamos focados em um novo momento, um impulso. Olhar para o futuro, mas um futuro que começa agora. Uma história que a gente viveu, que ainda está muito presente no nosso imaginário, mas que a gente precisa transformar esse aprendizado em ação. E quando a gente olha para os números, olha só, fica mais clara essa retomada. Segundo o Sebrae, mais da metade dos pequenos negócios afetados pela enchente ainda não conseguiu se reerguer totalmente. Cerca de 45% seguem em processo de reestruturação e 13% dos MEI ainda não retomaram as atividades. Mas, por outro lado, o mapa das empresas mostra que o Rio Grande do Sul foi o estado que mais abriu companhias, mais abriu empresas no terceiro quadrimestre de 2024. Ou seja, estamos reconstruindo, sim, o nosso estado com coragem, com trabalho, com comprometimento e principalmente com visão de futuro. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora, a partir de hoje, porque para o Rio Grande do Sul avançar, boa governança vai ser, claro, a nossa base. Hoje nós reunimos três lideranças de três eixos fundamentais para o nosso avanço: infraestrutura, mobilidade e energia. São profissionais que atuam no presente, mas para garantir um futuro melhor e que tem algo muito forte em comum. Estão no centro da transformação dessas grandes empresas, de grandes sistemas, quando é necessário, essa governança guiada por decisões que impactam milhões de pessoas. E além desses grandes nomes que eu já vou apresentar aqui, temos conosco, aqui no estúdio, uma plateia executiva acompanhando esse debate de temas tão importantes. Vocês estão vendo aí a nossa plateia. Mais uma vez, muito obrigado a quem está nos bastidores. Bem-vindas, bem-vindos. Obrigado por estarem conosco aqui nesse dia. E eu vou apresentar então aqui os nossos convidados. O primeiro convidado, Fabiano Dalazen, diretor de Relações Institucionais da EGEA na Regional Sul, e um dos responsáveis por conduzir o investimento de 15 bilhões de reais para universalizar água e esgoto nos municípios atendidos pela Corsan até 2033. Fabiano, que dedicou mais de 2 décadas ao Ministério Público, foi procurador-geral de Justiça por 2 mandatos e presidiu o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Hoje, Fabiano usa toda essa bagagem para conectar municípios, governo, comunidades e uma das maiores empresas de saneamento do país, uma agenda que já dá para perceber, mistura aí infraestrutura, saúde pública e desenvolvimento, porque falar de saneamento é sobretudo falar de saúde pública e desenvolvimento. Fabiano, bem-vindo. Obrigado por estar com a gente. Rodrigo, muito obrigado. É uma satisfação poder participar de uma iniciativa tão importante como essa, em que a gente traz uma discussão profunda sobre temas centrais para que o estado do Rio Grande do Sul não só possa recuperar aquilo que foi perdido com os episódios que a gente teve, mas também retomar o caminho de outros tempos de protagonismo em várias áreas nacionais que implicam, na realidade, em melhor qualidade de vida, atração de pessoas para o nosso estado, retenção de talentos, ou seja, que o nosso estado volte a ser pungente. Eu acho que isso é um debate essencial que a gente tem que fazer. Um debate, um desejo. Obrigado pela parceria da EGEA estar conosco nesse projeto. Obrigado, Fabiano. O nosso segundo convidado é Sidney Vargas da Silva, gerente executivo da Volare, uma das marcas da Marco Polo S.A.,
Com mais de 30 anos de experiência na empresa, o Sidney atua na gestão estratégica de vendas, desenvolvimento de mercado e relacionamento com clientes em todo o nosso país. Ao longo da sua trajetória, ele tem contribuído para a expansão da marca e para a implementação de soluções inovadoras no setor de transporte, incluindo projetos voltados à mobilidade sustentável e alta performance. Bem-vindo, Sidney. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Rodrigo. Um prazer para a gente poder estar participando desse projeto. Eu acho que a nossa empresa, ela pode e ela contribui, né? Seja pela mobilidade urbana, né? Pelo aproximar pessoas, né? Que é faz parte do nosso negócio principal, né? E eu acho que vários, né? O Rio Grande do Sul, depois dessa tragédia, né? A gente precisou realmente ajudar, né, e recuperar alguns clientes, e hoje é uma satisfação, né, poder ver que está retomado, né, o transporte, mas eu acho que no que diz respeito a novas soluções, né, que é o que nesse momento nós estamos assim debruçados, que eu acho que a gente pode contribuir muito, né, eu acho que esse é a grande oportunidade que eu acho que a gente tem para continuar contribuindo, né, aproximando as pessoas, transportando com segurança, né, e com conforto, e agora, né, com essa pegada verde. Eu acho que hoje, né, acho que a nossa governança, né, está preparada, né, a nível global, né, mas agora trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, aqui a gente já está, né, transformando em realidade. Temos uma longa jornada pela frente, né, mas sabemos por onde ir, né? Legal, Então, obrigado por estar obrigado conosco por nesse poder projeto. estar aqui. E o nosso terceiro convidado, completando aqui o trio, Ricardo Rexigel, diretor comercial da BH, referência sul-americana em biocombustíveis e biocombustíveis renováveis, né? O Ricardo esteve à frente de uma conquista histórica. Olha só, a BH se tornou a primeira empresa da América do Sul certificada pelo CARB, que é o órgão ambiental mais exigente do mundo, abrindo portas para exportar biodiesel para a Califórnia, lá nos Estados Unidos. E hoje desempenha um papel estratégico na promoção da transição energética, fortalecendo a adoção de fontes renováveis com foco em eficiência e sustentabilidade. Ricardo, bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Para a BH, que é uma empresa de DNA gaúcho, nascida em Passo Fundo, e que ao longo da sua história criou expansão, hoje com unidades não só no Brasil, mas também no Paraguai, Suíça. Obviamente, governança é um grande assunto interno, principalmente porque não é mais um diferencial. É uma necessidade que as empresas têm de olhar para a sua governança, de ter uma estratégia clara e, obviamente, sempre levando em consideração que, de certa maneira, a gente precisa retribuir as pessoas que estão ao nosso lado. E essa retribuição não só cabe às pessoas como funcionários, mas também às pessoas que fazem parte de todo esse stakeholder, todos envolvidos nessa organização. E estar aqui, discutir um pouco, abrir um pouco de como a gente tem a percepção em relação à governança para o mercado e como ela nos ajuda a ter a estratégia e esse crescimento que a empresa tem, é um privilégio e agradeço por isso. Obrigado a ti e a BH por estar conosco nesse projeto. Antes de nós começarmos o nosso debate propriamente dito sobre governança, eu quero introduzir um assunto que está muito atual, né? Foi muito atual, praticamente, não vou dizer nem um ano conversando sobre COP30. São quase 3 anos falando sobre esse assunto, porque o interesse do Brasil de trazer a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente para a Amazônia começou lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, na COP27, permeou a COP28 de Dubai e depois a COP29 em Baku. Então são 3 anos em que foram criadas muitas expectativas em torno da COP. Eu particularmente fiquei 21 dias em Belém, no Pará, acompanhei, né, os cases das empresas aqui presentes durante a COP, mas eu queria perguntar para cada um de vocês, nossos convidados, se de fato a COP, a conferência, reunir tanta gente num determinado lugar, uma vez por ano, em que muitas vezes um documento que sai é pouco efetivo, né, e vocês que estão acostumados a trabalhar no setor privado sabem o quanto que efetividade é necessária.
mas às vezes parece mais esvaziado. Eu queria perguntar para você se a COP ainda é algo importante, Delazen. Me parece, Rodrigo, que a COP ela é hoje ainda o principal fórum, né, de encaminhamento, de debates, de resoluções que possam dar um rumo. Evidentemente que ora avança mais, ora retrocede um pouco da pauta ambiental. Ou seja, a pauta ambiental, a pauta da sustentabilidade, ela entra definitivamente no setor público, no setor privado, na pauta mundial. Tá? Agora, vamos lá. O Brasil, ao trazer a COP para cá, reafirma o seu protagonismo. Independente, exatamente, independente do resultado, digamos assim, prático, financeiro, econômico, mas reafirma um protagonismo que inicia lá na Rio 92, né, e que desencadeia uma agenda de sustentabilidade que vai avançando, talvez a passos um pouco mais lentos do que aquilo que a gente deseja que pudesse avançar, mas ela de fato reúne os atores, coloca no centro de um dos principais espaços geográficos discutidos no mundo todo, que é a Amazônia, com dificuldades estruturais sim, mas para mostrar do que nós estamos falando, de conviver com aquela realidade, de ver que desenvolver espaços geográficos como a Amazônia, a título de preservação, envolve mais do que manter uma floresta em pé, envolve mais do que uma cultura extrativista que sempre permeou já há séculos aquilo, e sim investir. E aí vai demandar recurso, vai demandar força política, vai demandar concertos mundiais, investir naquela população, investir naquelas regiões para que ela possa aproveitar também daquele desenvolvimento gerado não pelo extrativismo do recurso natural, mas sim pela preservação do recurso natural, que catalisa um valor talvez maior do que o extrativismo da madeira, do minério ou de algo que esteja lá, né? Como uma fonte de preservação mundial, como uma necessidade de segurar o avanço da degradação climática. Então, eu acho que o Brasil reafirma esse papel, é extremamente importante, e mais, às vezes nós podemos pensar, poxa vida, poderíamos ter avançado, ser mais pragmáticos, acontecer. É evidente que quando a gente trabalha com um concerto de tantos interesses econômicos, políticos, geográficos no mundo, é muito difícil. Vamos lá, nós começamos com a Declaração, na verdade, dos Direitos Universais do Homem na Era Moderna em 1946. E quantas vezes a gente está vendo em pleno 2025 ainda retrocessos, tendo que reafirmar a declaração em tantos países do mundo. Você não consegue um consenso sobre a observância desses direitos fundamentais aos homens, até mesmo aqueles direitos mais... os primeiros direitos, que a gente chama de primeira geração, os direitos de liberdade. Olha a discussão que a gente está tendo hoje sobre liberdade de expressão, qual é o consenso que a gente tem nisso? Então a gente precisa debater, aprimorar na área da sustentabilidade, um tema que começa lá também em 1970, vai engatinhando, 90 ele toma uma proporção. O que eu quero dizer é o seguinte, a COP ainda é necessária sim, para que a gente reafirme ano após ano a necessidade, essa pauta permaneça viva e a gente vá construindo aqueles avanços que sejam possíveis, empurrando eles, porque... qual é a outra solução que nós temos? Sim. Se a gente não agir desta forma e tentar aprimorar, aí sim, os mecanismos de convergências políticas, muitas vezes pautas políticas que a gente pensava já ultrapassadas em nome até da boa ciência, daquilo que se constrói de um consenso científico, elas levam a retrocessos. O mundo sempre foi assim. Agora a gente tem que insistir nisso. Então eu penso que sob esse ponto de vista, a COP30 foi vitoriosa, ela foi uma COP que engajou não só, digamos assim, uma parte da sociedade, a gente viu uma diversidade muito grande ali, como o mundo é diverso, e nos traz a preocupação, mas nos traz também a visão de que nós precisamos lidar com todos e dentro das soluções que a gente coloca, a gente precisa atender a toda
a diversidade para que ela se sinta incluída nessa forma de preservação, de captação de recursos e de investimentos que são necessários para que a gente consiga fazer uma guinada, digamos assim, na política ambiental do mundo. Sim. O Brasil tem um papel relevantíssimo nisso, pela sua extensão, pela sua capacidade, por aquilo que o Brasil produz. Vamos lá, eu acho que hoje 3 pautas são centrais: segurança energética, segurança alimentar, né? São básicas, né? E talvez uma segurança geográfica no mundo que a gente pensava que já tínhamos, não temos mais. A gente está vendo bem aí Ucrânia, Oriente Médio, agora aqui do nosso lado, que pensávamos blindados, né? Tensões que mostram, mas sob ponto de segurança alimentar, segurança energética, né? Eu acho que o Brasil tem todo um caminho para frente para ser protagonista. Então ele está no centro desse debate, faz todo sentido. Sim. Sidney, concorda? Eu até queria acrescentar a fala da Lazen que as decisões hoje na COP elas são por consenso, né? O que coloca todo mundo na mesa numa grande reunião de condomínio, 198 partes a chegarem a uma convergência. Imagina, talvez nós 4 aqui a gente não consiga concordar sobre um determinado assunto, imagina 198. E me perdoe, né, Rodrigo, no momento que os organismos internacionais de formulação dos nossos direitos estão sendo contestados. Sim. Né? São sendo contestados. Exato. ONU, tribunais internacionais, quer dizer, então veja a importância de a gente manter essa coisa. A efetividade das COPs, eu acho que poderia ser melhor. Concordas que com o Dallazen que seria talvez ruim com COP e pior sem ela? Super concordo. Né? Nós estivemos lá e acho que a gente ficou surpreso com a repercussão que teve os produtos que a gente conseguiu expor nessa COP, né? A gente colocou 3 produtos lá e essa exposição nos surpreendeu o alcance que teve, tá? Mas aí vem a resposta da pergunta, né? A efetividade disso, né? Desse mundo, desse mar de oportunidade, né? A gente precisa entrar em consenso, como tu bem falou, né? E trazer para a realidade, né? Principalmente, né? No que diz respeito à sustentabilidade e tal, a gente ter políticas, né? Que suportam as tecnologias que já estão disponíveis. Existem hoje tecnologias, né? Públicas, soluções hoje para acelerar o processo de descarbonização, mas não é na mesma velocidade que a gente vê incentivos públicos, né, regulamentações, né, que acelerem no mesmo ritmo, né? Há um descompasso no nosso entendimento, né? E por isso que a gente não alcança por vezes escala, mas o alcance da COP eu acho que ela é fundamental, né? Esse debate eu acho que ele não pode deixar de acontecer, né? Porque é cada vez mais evidente, né? O que a gente começou discutindo aqui, né? A tragédia do Rio Grande do Sul, né? Aconteceu por uma variação grandiosa, né, climática, que é acreditada ao aquecimento global e por aí, né, é que roda as discussões na COP30, né, que a gente precisa, né, enfraquecer esse aquecimento, né, diminuir a poluição. Então eu vejo que a gente tem soluções, né, e a COP é um bom ambiente para a gente ganhar força, às vezes, para poder realizar projetos que são super sustentáveis. Eu acompanho a COP desde 2004. A COP 10 foi em Buenos Aires, depois eu fui a Bali e a Montreal. E aí, de um tempo para cá, eu percebo muito claramente como os debates foram inserindo mais o setor produtivo. Tinha muito um debate entre política, gestão pública e ambientalistas, cientistas, mas o setor produtivo foi se inserindo e a sustentabilidade hoje virou, de alguma forma, um negócio. Eu queria, nessa linha, também te perguntar, Ricardo, se tu achas que a COP, de fato, ela é necessária ainda, precisa ter alguma mudança em termos de gestão? Não, concordo plenamente contigo e principalmente pelo tópico que você traz. Existe sim um desafio de
consolidar uma carta final com todas as lideranças alinhadas a respeito dos seus objetivos macros, e aí entram alguns detalhes que geram desafios de acordo. Mas isso não tira realmente o tamanho que a COP é e precisa ser. Porque realmente essa inclusão do setor privado, que é realmente quem faz acontecer, é quem faz a diferença. Governos mudam. A gente viu recentemente algumas grandes potências mudando sua liderança, mudam eventualmente uma maneira que é o discurso, mas no final o setor privado, o setor produtivo é quem toca o Brasil, é quem toca o mundo. E quando você conecta a COP com o setor produtivo é que tem um grande valor. Se nós olhar aqui, ambos presentes, mostrando para o mercado maneiras de como a gente pode contribuir. O B8 Vivante, o produto que a gente levou para a COP, que fizemos toda a rota, não é um produto para o governo, é um produto para o mercado. Indiferente do que tiver escrito na carta, a gente está entregando para o mercado uma solução de descarbonização. Só te interromper para quem não está acompanhando, quem não está por dentro, né? Vocês levaram os caminhões com os combustíveis, né? Para fazer um teste também, né? Sim, até me permite um parênteses, claro. Então, Rota Sustentável é uma rota em que foram caminhões e ônibus da Mercedes-Benz abastecidos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com um deles 100% com B8 Vivante, que é um combustível substituto ao combustível fóssil, e outro ao combustível comercial, que hoje tem 15% de biodiesel. Essa caravana saiu de Passo Fundo, passou por São Bernardo do Campo, foi a Brasília, chegou em Belém, mais de 4.000 quilômetros, e que comprovou que o biocombustível da B8, que é o B8 Vivante, reduz em mais de 99% das emissões do tanque à roda. Então é uma solução viável, disponível no mercado, e as empresas que têm o interesse, que têm realmente a vontade de descarbonizar, têm uma solução pronta. E essa solução não foi um governo que solicitou, foi a própria empresa, através da sua inovação, registrando sua patente, seu processo, buscando essa alternativa. Então sim, acho que a COP é super importante para ela gerar esse alerta, para debater temas, para dar palco realmente a todas as iniciativas que acontecem, e a principal mensagem é, indiferente do que o governo colocar como regra ou colocar como carta final, as empresas precisam fazer o seu papel, precisam seguir contribuindo, precisam buscar o seu espaço. São extremamente importantes as definições públicas, mas obrigatoriamente precisam das empresas. Bom, vamos começar falando agora sobre governança. Tema principal desse nosso primeiro podcast, governança para quem decide. E eu queria, nesse primeiro bloco, falar sobre programas e diretrizes de gestão. A gente ouve muito, né, lê muito sobre programas de integridade, transparência. Normalmente são que nem os documentos finais da COP, muito bonitos no texto, mas eu queria perguntar para vocês como fazer para que virem prática. A gente sabe que mudar a cultura de empresa talvez seja a coisa mais difícil que se tenha na gestão, né? Mas como fazer com que esses programas de integridade virem prática diária, decisão por decisão, pessoa por pessoa, Dallazen? Bom, nós voltamos ao ponto de que se trata de uma inserção de uma nova necessidade de uma mudança cultural, né? Eu acho que o primeiro ponto, e isso não é nenhuma novidade, ele tem que ter a decisão da alta direção da empresa de que isso precisa acontecer e precisa permear, digamos assim, todos os patamares da empresa. Então, esse compromisso e essa imposição de que isso precisa fazer parte da cultura da empresa precisa ser uma meta. Dentro dessa meta, então, vai haver um planejamento, né? E aí, dentro deste planejamento, vai se aos poucos transformando e permeando como uma rotina, mudando hábitos, mudando formas de realização e trazendo também ao lado disso, digamos, aquele aspecto formal mais importante de uma fiscalização, de um acompanhamento orientativo e ao mesmo tempo cobrando que isso efetivamente aconteça. A grande importância, vamos lá, uma empresa hoje como a EGE Saneamento, que tem em torno de 23 mil colaboradores no Brasil todo, atuando em 900 municípios. Municípios que vão desde 3, 4 mil habitantes até municípios como Rio de Janeiro, com uma dezena de milhões de habitantes, né? Na prestação de água e esgoto, contratos, presta um serviço público
concedido, mas presta um serviço público. É preciso que desde a alta direção até a pessoa que faz a leitura do hidrômetro lá, até a pessoa que trabalha no comercial, a pessoa que faz talvez a relação com os líderes dos bairros, das comunidades, tenha claramente qual é o objetivo da empresa, quais são os padrões de comportamento daquela empresa, e aquilo precisa, ele precisa sentir que é para valer. Essa é a grande questão. Né? Que aquilo não é um documento para você apresentar simplesmente para cumprir um requisito de uma melhor captação de recursos. Isso precisa estar imbuído. Vamos dar um exemplo lá também. Como outras formas de integridade e outras formas de governança importantes. Hoje, a inclusão, a diversidade. A Egea tem captações de dívidas já de algum tempo, há pouco tempo, bondes aí na ordem de 500 milhões de dólares, com as metas e com o patamar de juros atrelados ao cumprimento de metas de diversidade. Por exemplo, uma captação de pouco mais de 2 anos atrás, 500 milhões de dólares, a meta de juro vinculada ao atingimento até 2030 da diminuição de 15% do uso de um dos nossos principais insumos, que é a energia, né? A participação de 47% de mulheres em posição de liderança e a inclusão de pelo menos 27% de pessoas do quadro, pessoas negras em posição de liderança. Ou seja, então isso todo demanda uma meta, uma inclusão que tem que permear toda a empresa, em todas as suas concessões, para que ela seja atingida e que isso permita que todos façam parte disso. Todos têm que estar cientes. Então, é meta, é planejamento, é fiscalização e é pertencimento nisso. Me parece que esse, assim, não tem a fórmula mágica, é o dia a dia, né? Sim. Mas isso precisa... apertando parafusos. Isso precisa fazer parte da cultura da empresa. Você dizer, engajamento é difícil, né? É difícil e acho que concordo aqui com o colega. Acho que uma empresa globalizada como é Marco Polo, ela tem que ter, tem que ser de cima para baixo, né? E mais do que isso, é importante que o discurso e a prática andem juntos. Coerência, porque senão tu não consegue esse engajamento, né? Então isso não é fácil. Né? E também adiciona-se hoje, né, uma nova geração que está chegando nos postos de trabalho e eles têm um comportamento diferente das lideranças atuais e está chegando já dessa nova geração, né, a níveis de liderança também. Né? Então existem aí diversidades, como o colega aqui falou e tudo, e isso tem que tá muito bem organizado e consensado, né? Não pode haver diferenças e tem que ser de uma maneira natural. E aí é que eu comento isso, que dentro da nossa empresa, né, a transparência entre todos os níveis, né, começando pelo nosso presidente, né, quando a gente levantou a bandeira assim, né, de a transparência total, né, assim que ele comunicava, né? Então, a partir de aí, eu acho que a gente conseguiu dar um bom avanço, né? E aí desencadeou ao longo de alguns anos já, né, políticas que estão escritas dentro da empresa, mas que a gente tem que seguir essas determinações, né? Não somente porque estão escritas, né? Porque a gente acredita nisso. Aí é que acontece que a gente consegue naturalmente, né, mudar a cultura de uma empresa. Não é uma coisa que a gente vira uma chave, ela acontece. É preciso bastante treinamento, discurso e prática. Né? Eu acho que isso é fundamental e foi assim que eu vejo que ao longo dos últimos anos a gente conseguiu avançar bastante nesse aspecto. Trazes 2 pontos que eu acho que é bem importante, já passando a palavra para o Ricardo, que uma é, além de tudo, empresas internacionais que lidam com culturas diferentes também, né? Perfeito. De países diferentes, de culturas, civilizações diferentes. E a questão das novas gerações, porque como equalizar também, né, as diferentes gerações. Bom que nós começamos aqui, ó, um assunto já vai ampliando e quando chega em ti, Ricardo, já tem milhares de abordagens. Não, mas é importante isso que você comentou, porque a BH hoje ela está em diferentes regiões. E a diferença de cultura não é só de país para país, é de região, é de cidade que a gente trouxe.
E normalmente a gente pensa governança, um programa, cultura, o estado, o qual da empresa. E eu acho que o maior desafio é realmente como você conecta. Como dentro da sua cultura você já tem a governança embutida e de maneira que não necessariamente top-down, mas que as pessoas estejam tão conectadas que, obviamente, é muito importante que a alta liderança esteja conectada, que a alta liderança demonstre a clareza sobre a governança e como a empresa quer se comportar, mas isso precisa ser tão presente que o próprio funcionário, indiferente o nível que ele está, o colaborador ele vai se sentir engajado o suficiente para dizer eu estou em compliance, eu estou de acordo com a governança, diferente o nível, diferente o do colega, diferente eventualmente até do gestor, porque ele sabe que ali existe uma robustez e existe obviamente algo que é esperado da empresa em termos de comportamental. Então você conseguir conectar essas arestas obviamente é um desafio, principalmente porque o crescimento traz dor. Uma empresa que cresce, ela cresce e começa a trazer pessoas de outras regiões, pessoas com outras culturas, que às vezes tem uma cultura mais forte num aspecto que não necessariamente é o desejado para a organização naquele momento, e por isso é tão importante também nesse crescimento o fit cultural. E aí casa tudo, você tem o fit cultural, sendo que a sua cultura ela já está muito lastreada pela governança, o que torna obviamente tudo muito mais fluido, essa relação entre o que é cultura, o que é governança e o que obviamente é esperado de cada um de nós dentro da organização. Bom, nesse segundo bloco nós vamos falar sobre transparência e diálogo, e eu quero começar perguntando para ti, Sidney, com relação às mudanças. Nós falamos de mudanças culturais, geracionais, mas as mudanças também em relação ao público, né, aos clientes de vocês, aos públicos estratégicos nos últimos anos, sobretudo porque a gente tem várias afetações aí, né? A própria tecnologia, as mudanças políticas pelas quais o Brasil passou, as mudanças geopolíticas também, as mudanças de mercado. Então, como é que tu percebe essas mudanças em relação ao público de vocês? Eu acho assim que a empresa ela se estruturou, né? E aí vem na parte de governança mesmo, né? É por ali que a gente tem as diretrizes, uma vez que a gente consegue lá, né, do nosso conselho de administração traçar estratégias, objetivos, e a gente consegue descer, né, com essas informações, né? E diluir isso dentro da empresa fica bem fácil, né, para as áreas que fazem comunicação com os diferentes públicos, seja ele governamental, clientes, né, parceiros, fornecedores, né, a gente tem um objetivo único, tá? E eu acho que hoje dentro da nossa companhia, a Marco Polo ela conseguiu, né, alcançar, eu diria assim, tá, um alinhamento. Eu diria, quando a gente traça uma estratégia, recentemente na Buzzroad a gente soltou uma informação, né, o mercado publicou lá na Buzzroad que a gente está retomando, né, estamos retornando ao mercado europeu com o Marco Polo Geração 8. Foi comunicado isso lá. Dentro da empresa, no projeto, nas áreas das áreas que se envolvem a isso, os parceiros, os fornecedores sabem o que a Marco Polo disse com aquela comunicação, né? O que ela soltou lá, qual é o nosso objetivo, né? Então, eu acho que isso é bem legal. Então, além disso, obviamente, a gente comunica, né, com órgãos públicos e a gente tem que se adaptar às mudanças, como tu bem falou, né? Nós temos uma chegando aí, por exemplo, a tributária. Esse assunto está sendo conversado, né, dentro de casa e fora de casa. Fora de casa nós conversamos com os nossos parceiros, né, que vão receber uma nota, um processo de faturamento nosso, né, ou que vão faturar, nós é que vamos receber, como tá essa ligação à luz, né, dessa nova mudança, vamos lá, tributária, e no momento que ela estava sendo discutida, a gente participava disso, né? As empresas precisam acompanhar isso para não serem impactadas da noite para o dia, né? Então, eu acho que toda essa comunicação, né, faz parte da área de governança. Rodrigo, eu acho que a gente está bem, eu percebo, né,
é assim que eu vejo que a gente está sendo muito transparente com os nossos parceiros, clientes e fornecedores, né? E também, né, com entidades, órgãos governamentais, mudanças, né, que afetam, às vezes, uma linha de produção. Nós somos indústria e, às vezes, muda uma especificação de um produto, né, que está na esteira de produção. Né? Como adaptar isso? A gente precisa conversar com esse órgão, o impacto que vai dar. Então, é muito importante a gente sempre estar atento a todo esse ambiente, né, interno e externo, né, que permeia, vamos lá, o nosso business, né? Sim. Enquanto tu falavas, eu estava pensando, né, o quanto a Marco Polo também precisa equilibrar tradição com inovação, né? Uma empresa também bastante antiga e com consolidada, né, na mentalidade dos públicos, mas que precisa estar olhando para frente, né? Acho que tem um pouco também a ver. E aí eu queria também te perguntar sobre isso, Ricardo. Como é que é para equilibrar, né? Claro, a BH mais nova, mais recente, bastante conectada com a inovação, mas que também já tem uma trajetória, uma história que precisa estar, ao mesmo tempo, o público gaúcho, sobretudo, também é bastante apegado à tradição, mas a gente está muito conectado e eu desejo que estejamos cada vez mais conectados com o global. Né? Porque uma das bandeiras que eu acabo defendendo nos meus espaços aqui no Grupo RBS é que a gente seja realmente local, porque, né, o nosso público está aqui, mas sempre conectado com o global também. Né? Não, com certeza. O nosso objetivo é demonstrar um outro viés dessa história do tradicional. Mostrar que empresas gaúchas, nascidas aqui, têm potencial para explorar o mundo afora. Então, quando nós olhamos as diferentes premiações que o grupo recebeu por mercados que acessou, por quanto representar, por ter uma usina, por exemplo, no mercado europeu, que normalmente você olha o mercado europeu, você acredita que ele é fechado para grandes corporações, e a BH, uma empresa gaúcha, mas ela consegue isso justamente porque o mercado, quando ele é grande, ele faz empresa grande. O mercado pequeno não vai ter espaço para uma empresa grande. Então, com essa mentalidade realmente de você criar mercados grandes e você conseguir acessar diferente, e aí, ao invés do tradicionalismo, você trazer, olha, é possível fazer, vamos sonhar mais alto que é possível, acho que é a grande mensagem que a gente passa. E quando a gente trata um pouquinho de comunicação, é sempre um desafio, né? Porque não é só aquilo que você fala que o outro está escutando. E num mundo que cada vez a informação está mais rápida, o tempo concorrido, a maneira que você fala, ou o recorte que você pega da mensagem, é sempre mais desafiador para todo mundo que está conectado. E a governança, ela entra muito bem nesse sentido, dela conseguir criar, obviamente, alguns gatilhos e proteger a organização nesse sentido, de que recorte você quer expor, de que maneira que você quer colocar, que vá passar a mensagem para os diferentes públicos. Porque a gente tem público que está super interessado e apostando nas organizações, assim como a gente tem um público que não está tão interessado. Vamos pegar o setor que a BH atua, que é um setor altamente regulado e recentemente aí foi noticiado inúmeras questões sobre a qualidade dos combustíveis. Nós, como empresa, nós somos o maior defensor da fiscalização, porque a gente não tem nada diferente, a gente segue totalmente. Pelo contrário, nós tivemos recentemente um programa chamado Superar, um selo que algumas empresas de biocombustível lançaram no mercado, dizendo para o governo, olha, o setor de biodiesel está pronto para entregar um produto de maior qualidade. E mesmo que a especificação exigida hoje seja inferior, nós vamos entregar algo melhor para o mercado. E ao longo do tempo, 2 anos depois, a ANP foi lá e corrigiu a especificação para esse nível de padrão. Isso aqui é mais qualidade para o cliente final. É uma maneira que nós, como participantes desse mercado, a gente consegue também gerar uma melhora de todos os outros produtores. E isso a gente começa a criar um padrão mais alto, mais qualificação, mais entrega para realmente o consumidor final, por mais que dentro dessa cadeia tem outros envolvidos. Então nós, com certeza, olhando todo esse cenário, é super importante que essa comunicação e que essa maneira como a gente acessa o mercado com muita transparência é uma maneira de comunicar claro o objetivo da companhia. Pegando essa palavra transparência, jogando para o Dalazen sobre esse tema, ainda transparência é um ponto central? Eu acho que sim, porque ela significa digamos assim, o ponto de partida de uma relação de confiança. Você não confia naquele ou naquilo que você não tem claro à sua frente. É mais difícil que isso aconteça. Então, por tudo aqui que foi falado em relação ao mercado,
você precisa ser transparente com o mercado hoje. Você não é isolado no mercado. Mercado financeiro, mercado de construção, você precisa ser transparente nas suas práticas, de modo a construir uma boa reputação, que é o que mantém, eventualmente, numa circunstância que dê algum problema aqui ou acolá, ninguém está livre, em empresas grandes, de ter o que mantém a empresa viva, ainda mais no momento hoje que as redes sociais viralizam muito rapidamente episódios que às vezes são pontuais, mas que geram uma crise muito grande. Amplifica muito rapidamente. Então, o que você tem é aquele colchão reputacional que você construiu ao longo do tempo. E aí, trazendo um pouco aqui e aderindo a tudo que foi dito em relação ao mercado, em relação ao relacionamento, veja, nós estamos falando aqui, no nosso caso, de uma concessionária de serviço público, em que eu não preciso vender o produto. Eu disputo não o mercado, eu disputo o mercado. E no momento que eu tenho um mercado, numa concessão, num leilão, numa licitação pública, eu tenho um monopólio daquele mercado. Só que o monopólio é a prestação de um serviço público, de um lado, para o cidadão. Desde o cidadão mais abastado até o cidadão mais vulnerável. Eu estou falando de água, bem essencial. Eu estou falando de esgotamento sanitário, um gap de infraestrutura gigante nesse país. Hoje nós temos, Rodrigo, metade da população brasileira, um pouco menos, 95 milhões de pessoas não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Que é um direito humano. Né? Fundamental. Começamos falando sobre direito humano. Fundamental. Tem interferência na área ambiental, na saúde, no desenvolvimento econômico. Vamos lá. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Se você, ao entrar dentro da casa das pessoas para fornecer água, para coletar, tratar o esgoto, né, com uma tarifa que é imposta e a pessoa vai usar aquilo, você não entregar um serviço de qualidade, você não tiver práticas de escuta e de retorno e de comunicação com esse cidadão, até mesmo para as obras que você vai fazer. Vamos lá, Rio Grande do Sul, nós estamos falando, Rio Grande do Sul esse ano nós estamos fazendo nas cidades, e talvez isso também seja uma razão, não era só falta de dinheiro que nunca foi feito, é você enterrar com todo o transtorno que causa enterrar o dinheiro, enterrar cano. Nós estamos fazendo 800 quilômetros nas cidades de rede de coleta e tratamento de esgoto. A partir do ano que vem, nós vamos passar a operar por ano 1.500 quilômetros em 317 cidades. Nós estamos falando de mais ou menos 15 mil quilômetros no Rio Grande do Sul de rede enterrada. Isso é uma mudança muito grande, mas isso implica em você quebrar a rua do sujeito, recompor o asfalto, causar um transtorno na frente da empresa, na frente do comércio, na frente da casa dele. Depois que você fechou a rua, ele tem que fazer uma obra na casa dele. E é obrigatório, porque se não for obrigatório, ele não se conecta. E se não se conectar, não adiantou ter infraestrutura. E depois que ele se conecta, ele passa a pagar por um serviço que ele não tinha. A conta sobe por conta de um novo serviço. Então, individualmente, o esgoto não é algo simpático. Se você não for transparente em comunicar aquela obra, fazer uma recomposição bem feita e informar para ele os benefícios coletivos que isso vai ter, da valorização imobiliária, da melhoria da questão de saúde para o município, para a região. Vamos lá, o nosso litoral gaúcho, até 3 anos atrás, estava embargado, sem poder dar um alvará de construção, porque por falta de esgotamento sanitário. Então, nós não podemos deixar nesse ponto chegar. Então, você tem que mostrar esses benefícios, comunicar com transparência durante todo esse processo, dizer da importância da comunicação, porque senão, vamos lá, uma concessão de serviço público é digamos assim, uma relação de longo prazo. A empresa não vem para fazer uma obra e ir embora, deixar a obra ir embora. Não, você vem para operar uma concessão. Então, se você não consegue, digamos assim, um capital social, uma licença social, através de fazer bem feito, de ter uma relação, de escutar as dificuldades que às vezes surgem daquela comunidade, aquilo vai gerando uma bola de neve, um transtorno que vai repercutir aonde? No campo político, no campo econômico, desgastar a reputação, a ponto de nós termos vários casos de, inclusive, abandono ou mudanças ou vendas de concessões. Por quê? Porque no relacionamento
não tem a transparência, não tem a clareza, só vai para um lado, não se escuta o que vem do outro e não se tenta adaptar de fato aquilo que, atendendo às necessidades da população, você acaba gerando grandes problemas, grandes transtornos que pode levar dali um pouco até a penalizações, a caducidade de contratos. Então é muito importante, não só no mercado, estou dizendo no nosso ponto, que você não disputa, digamos assim, o mercado. Eu tenho cliente, no caso do Rio Grande do Sul, 7 milhões de pessoas, né? Mas eu preciso atender bem elas, porque senão o reflexo disso no contrato, na empresa, na reputação, é gigantesco. Até porque você é lembrado normalmente quando falta água ou quando tem algum problema. É isso. Que enquanto tudo funciona normal, normalmente eu lembro uma vez por mês quando é o momento do pagamento que eu ainda gera alguma crítica, né? E o caso da enchente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na verdade, também acabou vindo à tona o problema de que normalmente obras de infraestrutura que não aparecem, casualmente não geram votos também, né? Drenagem, né? Resíduos. O Rio Grande do Sul, como de resto do Brasil, tem uma grande dificuldade a tratar a questão de resíduos sólidos. Ou nós vamos profissionalizar o mercado de resíduos sólidos, de lixo, com concessões, com estruturação de projetos de longo prazo, ou nós vamos ficar trabalhando ainda com aqueles contratos emergenciais, capitaneados com, às vezes, interesses não republicanos, sem investimentos adequados, vamos manter os lixões. Quer dizer, é hora de a gente mudar isso. E o mercado tem uma grande responsabilidade nisso. E fazendo um gancho nesse sentido de reciclagem é importante, né? Porque junto com, obviamente, toda a questão de esgoto, a BH trabalha com a reciclagem de um produto que é o óleo de cozinha utilizado. Há não muitos anos atrás, nossa utilização era quase zero. Esse ano a gente deve ultrapassar 30 mil toneladas desse produto, que são pequenas utilizações de fritadeiras, algumas indústrias muito pequenas, mas que conseguem, obviamente, juntar um volume, tira obviamente um tratamento inclusive mais robusto e você transforma em biocombustível que gera redução. Então essa reciclagem, esse ecossistema que se cria através de resíduos é fantástico, não só para o líquido, mas para sólido, como foi comentado. Bom, neste bloco falaremos sobre credibilidade e reconhecimento. Ricardo, queria te perguntar, começando por ti, essa nossa rodada aqui, justamente se as certificações, tu falaste anterior o quanto, né, para a BH é importante, fazem questão de seguir regras e que tenham as regras, porque é um diferencial que traz credibilidade. Mas como as certificações deixam de ser apenas um selo para se tornar parte da cultura? Bom, as certificações realmente, existem inúmeras certificações. Primeiro, entender quais estão conectadas com o mercado. Para a BH, certificação ela é a maneira que você tem de diferenciar o seu produto. Muitas vezes, os biocombustíveis, os produtos de maneira geral que a BH trabalha, são conhecidos como commodities, que teoricamente um padrão único no mercado. A certificação ela consegue justamente tirar isso. E mais do que isso, ela gera opcionalidade. Nós tivemos recentemente no Brasil uma redução de mandato de biodiesel. Automaticamente o mercado ficou super ofertado. A BH estava pronta para acessar outros mercados. A gente mandou produto para os Estados Unidos, mandamos produto para a Europa. Então isso também cria uma robustez dentro da organização de destinar esse produto. Mas tem outro valor e outro ganho quando a gente trabalha com certificação, que é justamente o legado interno. Quando a gente vai trabalhar uma certificação, você consegue aprender mecanismos e modelos mentais diferentes do que hoje estão estabelecidos no Brasil. Mais que a política brasileira, que é o RenovaBio, foi baseado no modelo californiano, a gente tem o próprio modelo americano a fins de regulamentação federal, tem os diferentes países europeus, cada um tem sua regulamentação, e entender esses mercados, esses diferentes nichos, com certeza eles geram um diferencial para a organização, e quando você começa a criar isso, você começa a afetar diretamente a sua cultura. Porque dentro da estratégia da empresa está lá, internacionalização. A certificação é a maneira que você tem de acessar esse mercado, é a maneira que você tem de expor o produto. E fazendo isso, obviamente, a gente aprendendo novos mercados, trouxe outros projetos, como, por exemplo, o Omega Green, um projeto de uma biorefinaria que a gente tem no Paraguai para produzir uma nova geração de biocombustíveis. É fruto, obviamente, de uma série de aprendizados, dentre elas a certificação que nos permitiu a conectar com esses diferentes mercados. Dazen trouxe uma expressão no bloco anterior,
que fala sobre o colchão reputacional, gostei dessa expressão, em caso de uma eventual crise, né? Mas eu queria te perguntar como a reputação, ou como esse colchão reputacional, construído ao longo do tempo, ajuda ou influencia na entrada de em novos mercados, parcerias e relações com o governo e outros stakeholders. Você ter e construir uma imagem sólida, uma imagem boa, uma imagem de ser desejado naquele setor, né, ela é muito difícil, né, porque ela envolve, evidentemente, a necessidade de um aprimoramento dia a dia. Né, ou seja, a gente, seja um profissional liberal, assim, então as empresas, um profissional liberal, um servidor público, todos na sua área procuram, ou devem pelo menos procurar, trabalhar o melhor das suas potencialidades, né, para ser efetivo, para ser reconhecido naquilo que faz. A empresa também, como uma pessoa jurídica, como uma entidade, claro que você tem diversos fatores que influenciam aí, mas agora você obter um reconhecimento do mercado, reconhecimento da mídia, reconhecimento da população, né? São várias esferas que trazem, digamos assim, trazem a sensação, trazem a comprovação, trazem a medição de que aquilo que você está realizando, que você se propõe, do seu propósito, ele está sendo atingido, né? E também a necessidade de cada vez você atingir reconhecimentos, certificações mais exigentes, impõem a necessidade de um aprimoramento para que você não simplesmente diz, não, já está bom, né? Assim que aí o caminho mais rápido para você ser ultrapassado, para você ultrapassado numa competição, digamos assim, boa, né? De eu quero ser o melhor no meu business, eu quero ser o mais íntegro, o mais transparente, ter a melhor comunicação. Quer dizer, essa relação eu acho que é o grande movimento digamos assim, das empresas, dos servidores, dos funcionários, de todos nós. Nós nos propomos a fazer e fazer bem feito e usar as oportunidades que temos para que se melhorem, né? Sei lá, aí uma visão um pouco, Rodrigo, talvez antecipando um pouquinho do que a gente tem para falar no último bloco lá, uma regra que eu acho que vale para todos. A gente tem um período digamos assim, a nossa vida mesmo, ela é uma vida, se você for pensar no espaço de tempo, com fases, às vezes tão curtas, tão breves, você não pode ter tempo para perder, né? Então, se você vai usar o teu tempo para fazer algo meia boca, como a gente diz aqui, mais ou menos, né? Então não faz. Te propõe a fazer algo que você queira fazer ou dar o melhor de si para fazer bem feito. E isso eu acho que tem que ser uma filosofia que tem que permear esse caminho, e nesse sentido as certificações, os processos de melhoria tem que engajar para que a empresa cresça e o conjunto cresça com ela. Isso é bom, né? Sim. Agora, como se preparar para um futuro que parece que já as exigências são mais difíceis, né? São maiores, tanto em termos de governança, de sustentabilidade, impacto ambiental, mais complexas, transparência. Já foi mais fácil, Sidney? Foi, eu acho que era mais, eu diria que era mais simples, né? É exatamente isso. Hoje a gente estava falando aqui, né, de certificações, né? Hoje a gente precisa certificar, né, para poder competir. A gente precisa certificar para garantir a qualidade. A gente precisa certificar, né, para alcançar recurso mais competitivo, né, mais barato. Às vezes isso te traz, né, te alcança, né, recursos de bancos de fomento lá. Então, para nós a certificação ela é importante, pensando como uma empresa globalizada. Isso é extremamente importante, né? Então, mas antigamente não tinha toda essa exigência, mas também no momento que tu consegue competir, alcançar essas certificações, né, tu começa a se fortalecer também com isso. Então não é só a parte ruim. Eu vejo que isso, né, estrategicamente é importante.
né, para que a gente possa defender o território conquistado, para que a gente consiga continuar conquistando novos territórios. A É um gente pouco o que o Ricardo falava de precisa. ser um diferencial competitivo. É o diferencial competitivo. É assim que eu vejo hoje, entendeu? Que é muito importante, né? Porque para tu certificar a empresa, tu precisa, no mínimo, organizar muita coisa para alcançar uma certificação. Não é uma coisa simples de fazer, não. Não é homologar e certificar um produto, às vezes é um processo. E aí tem outros ganhos, né, que te tornam competitivo, eficiência produtiva, né, porque para chegar à certificação tu precisa, como eu disse, né, às vezes organizar a empresa como um todo, e aí ela ganha, ela cresce, ganha robustez, né, para poder continuar, né, expandindo, conquistando territórios e, acima de tudo, né, blindando aqueles já conquistado. É assim que a gente vê hoje. Até adicionando, né? E as certificações, elas estão cada vez mais amplas, né? Elas deixaram de olhar só a organização certificada, como exige que ela olhe a sua cadeia. Então, quando a gente fala em rastreabilidade, né? Não é só saber de onde vem. Por exemplo, nós temos um programa chamado 2SC, um programa que os fornecedores que têm relacionamento com a BH em determinados produtos recebem toda uma assistência ESG, de desenvolvimento, de rastreabilidade. Então a gente entra no negócio dos nossos fornecedores para contribuir, para deixar a cadeia mais organizada, mais robusta e tudo isso complementar, para lá no final eu acessar um mercado que vai ter a certificação, mas ela gerou um benefício não só da BH, mas todos que estão conectados na cadeia. Isso me parece fundamental, né? Porque não basta mais só você fazer bem, tem que garantir que a cadeia faça, né? Todos trabalham com vários stakeholders e você precisa que esses padrões sejam seguidos, até do ponto de vista reputacional, integridade. Na verdade, é o que hoje você precisa compartilhar esses valores. Esses valores precisam ser compartilhados para que todos ganhem e cresçam juntos, porque senão não é isoladamente você gerar o valor para você. Sim. Ele precisa ser compartilhado. E acaba gerando um compartilhamento nesse sistema com o próprio usuário, com o cidadão, com o cliente, né? O famoso círculo virtuoso. É isso. Perfeito. A gente criou um quadro que se chama Minuto de Conhecimento, para que os nossos convidados possam trazer uma dica, uma experiência, uma pequena história que seja inspiradora, né? Que contribua para quem está começando, quem está no meio da carreira, de alguma forma contando um pouquinho sobre o que aprendeu sobre empreender com o tema que a gente tratou aqui, com responsabilidade, transparência, equilibrando inovação, com tradição durante a trajetória profissional de vocês. Alguém quer começar? Vou deixar mais livre aqui esse bloco. Posso começar? Vai lá, Ricardo. Eu quero trazer um tema que eu acho que ele define muito a característica principal de um empreendedor, ainda mais um empreendedor brasileiro, ainda mais um empreendedor gaúcho, que é a perseverança. Vou trazer o tema do CARB, que foi abordado aqui durante o quadro. CARB é uma certificação que ela demorou quase 3 anos para sair. Nós fazemos parte da Associação Americana já há 4 anos, e há 3 anos que a gente entendeu que poderia ser um potencial mercado, e começamos todo um trabalho. E, obviamente, a perseverança ela foi necessária para isso. E um parênteses nessa história toda foi que, ao final de um processo, chegou-se a uma discussão. O Brasil não tem como entender o mercado californiano, porque a maneira como a gente gera vapor é usando cavaco. E o cavaco que a gente utiliza, que é a matéria-prima para as caldeiras que geram vapor, vem de reflorestamento. E o americano entendia que nós estávamos queimando a Amazônia porque aquela madeira vinha da Amazônia. Então, você precisou ir lá, trazer os americanos para cá, explicar que a Amazônia está longe daqui, explicar o que é o reflorestamento, explicar que reflorestamento é, inclusive, mais sustentável que o gás natural tradicionalmente queimado pela indústria americana. E isso tudo, obviamente, que a gente tinha a perseverança de chegar a um objetivo, que era conseguir uma certificação, e a qual conseguimos, fruto dessa perseverança que precisa ser, sem sombra de dúvida, o DNA de um empreendedor no Brasil que passa por tanta dificuldade, tanto teste, assim como a gente viu nos dados iniciais divulgados aqui. Uma boa conversa também vale, né? Mostrar para os americanos um pouco da nossa cultura, churrasquinho também, certamente. Não, baita dica. Obrigado, Ricardo. Sidney. Vamos lá, então eu quero trazer aqui, eu acho que uma experiência, tá? Que eu, ao longo na minha jornada, né? E eu acho que hoje
Com a tecnologia tão avançada, as decisões que os executivos hoje têm que tomar, elas são muito importantes. É importante que se tome uma decisão e é importante que tu tome na hora certa. Tu tem um momento hoje, por conta da velocidade, não dá para, não, vou ver, amanhã eu decido. Às vezes tu precisa decidir aqui e agora, né? Como nós estamos aqui. E eu acho que eu quero deixar aqui uma dica que ao longo da minha carreira, foi assim que eu tomei as decisões, é assim que eu oriento hoje meus times, porque a competitividade está tão grande, né, que é importante que a gente tome a decisão, mas qual é a decisão certa, né? Então eu sempre embasei, né, dentro da Marco Polo, a gente dentro desse processo de liderança, de transparência entre todos os níveis da empresa, né? Também a gente colocou que todo funcionário ele tem que ter o senso de dono da empresa. Sinta-se dono, né, naquilo que tu está fazendo. Tu faz uma tarefa, uma operação, né, pensa que a empresa é tua, né? Então, é com esse senso que eu tomo a decisão. Então, o que eu decido? E eu tomo decisão sim, tá, Rodrigo? Não estou aqui, quem me conhece lá dentro da Marco Polo, eu tomo a decisão. E tomo sempre a decisão pensando no dono, né? Se agora o dono da Marco Polo, o acionista da Marco Polo estivesse aqui, para qual caminho ele iria? Ele iria para lá. Então é para lá que nós vamos. Dificilmente eu cometi um grande erro. Eu sou um ser humano, eu vou errar, mas dificilmente eu tomei uma decisão errada para a empresa, né, baseado nessa orientação, né, nessa conduta, entendeu? De pensar como dono e escolher o que é melhor ali para o dono, não para mim, né? Não, e sim para a empresa. Então eu acho que aí fica fácil, né, de a gente sair a campo, a mercado, eu que sou um comercial, né, de voltar com uma decisão tomada. Eu não tenho esse tempo, às vezes. Então eu oriento meus times e eu acho que é essa mensagem que eu deixaria aqui. Certo? Porque, em geral, não se tem as melhores condições de temperatura e pressão. A melhor decisão tomada é aquela que foi executada naquele momento, muitas vezes, né? E às vezes a melhor decisão é decidir. Tu tem que decidir, né? Porque talvez essa oportunidade, essa chance, ela não volte. Então, essa é a mensagem, tá bom? Tá ótimo. Dalazen, então, minuto do conhecimento. Boa. Talvez tentar passar uma mensagem aqui que eu acho extremamente importante. É que tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que ter um pouquinho de planejamento, buscar se preparar. E essa preparação ela é sempre contínua, porque cada vez a gente tem que estar aprimorando ela, tá? E mais uma vez você tem que ter um propósito naquilo que você caminha. Falo um pouquinho da experiência pessoal. Eu fui por 25 anos por concurso público, servidor público, numa instituição importante, respeitada, que é o Ministério Público. Atuei onde eu gostaria de atuar, fiz o que eu gostaria de fazer e chegou um momento que surge uma oportunidade, não porque eu briguei, não porque eu não gostasse, de um novo propósito e de arriscar, né? Você tem que se preparar para aquilo, buscar fazer as mudanças. O mundo hoje está muito dinâmico. Então você não pode, evidentemente as novas gerações, a gente falava, já vem com essa linha, né? Você não pode, evidentemente, esquecer o passado, mas você tem que ter a sua visão ali para o futuro, de novas preparações, novas tecnologias, novas necessidades, e você buscar se adaptar. Eu acho que a nossa geração, nossa, não sei, talvez a Sidney, a minha, a tua aqui, né? Ela tem uma grande dificuldade e ao mesmo tempo um grande privilégio. A gente caminhou por uma mudança muito rápida nessas últimas décadas aqui, de ir da máquina de escrever, né, ao que a inteligência artificial, né, para dizer o mínimo, né? E a gente acompanhou isso, a dificuldade às vezes de se adaptar tão rapidamente às mudanças que vêm, mas por outro lado a gente traz um pouco da memória de como se construiu essa caminhada e a gente tem sido aí a prova de que é possível se adaptar às novas realidades sem temê-las, né? Tem que entender, tem que se preparar, não pode ficar como você estava há 10, a 15, a 20 anos atrás, eu já estou pronto e pronto para o resto da vida. Não, você tem que estar desenvolvendo. Eu acho que essa é a caminhada.
não se estabilize, não se dê por pronto. Sempre tem como ouvir, como aprender, como melhorar, né? E aí você, tendo essa disposição, tendo o propósito e um pouquinho de planejamento, as coisas vão acontecer. Quero dizer que eu aprendi muito com vocês hoje. Muito obrigado pela presença, Ricardo, Sidney, Dazen. Espero que o papo tenha sido tão prazeroso para vocês, para o nosso público, quanto foi para mim. Muito obrigado por estarem com a gente aqui. E a gente viu, né, hoje que falar de governança não é ou não deve ser só discurso, né? É o que sustenta o futuro. Infraestrutura, mobilidade, energia só avançam quando, de fato, falamos de tomadas de decisões e de empresas transparentes, com responsabilidade e orientadas pelo impacto. Então esse foi o nosso primeiro videocast, a primeira edição do novo videocast que integra o projeto Pra Cima Rio Grande, com o nome Governança para quem Decide, e juntos nós vamos transformar esse Rio Grande do Sul ainda melhor, falando de inovação, transparência, tecnologia, governança, sustentabilidade, tomando decisões hoje, mas pensando, claro, no futuro. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela plateia que está aqui com a gente também, e até a próxima. Vamos lá, vamos em frente. Tchau!